O Atlético não ficou preso lá atrás esperando o Vasco empurrar ele para o campo de defesa. Não, marcação, lá marcou no ataque, recuperou a bola no ataque, pressionou. O Miranda saiu dizendo eles estudaram o nosso jogo e nossa saída de bola. E foi por isso que o Atlético, com o Vasco que tem um caminho para fazer uma campanha boa no Brasileirão, para brigar por Copa do Brasil, mas o Atlético venceu hoje porque foi melhor. Só um último sobre saída de bola. Eu não sei se o Roger, o Rafa, o PVC pensam assim. Eu tenho observado, narrando essas primeiras 9 rodadas, o que é muito louvável, os times têm tentado jogar futebol. Eu vejo os zagueiros abrindo, recebendo, ninguém rifa de graça, o volante vindo entre os dois zagueiros receber a bola para dar qualidade na saída para o jogo. A gente pode pecar por falta de qualidade técnica. Quantos jogadores já deixaram o país? 16 que começaram o campeonato. 16 jogadores já foram para o exterior, 6 técnicos. A gente tem um montão de problema. Mas eu acho que é preciso reconhecer que os técnicos, de uma maneira geral, estão tentando fazer os times jogarem. Aquela coisa de ligação direta, o zagueiro não sabe o que faz com a bola, manda lá para frente e seja o que Deus quiser. Eu tenho visto cada vez menos. Concordo. Impressão minha, rapaziada? Não, eu concordo também. Eu me metendo aqui, mas eu concordo. Passa um pouco pela interpretação, ou pelo menos pela ideia difundida, de que não vale a pena ficar chutando a bola para frente para ela bater e voltar. Senão é um Deus nos acuda o tempo todo dentro da sua própria área, né? E acho que cada vez mais isso tem ficado claro. Eu concordo que em determinados momentos parece meio suicida, é exagero, mas que tem times com isso mais coordenado, né? Com mais segurança na saída, e não só por qualidade técnica, mas por treinamento, por ideias mais claras nessa saída, e alguns outros que parecem fazer quase que seguindo um caminho, uma moda ou algo do tipo, mas que não estão tão bem estruturados para isso. A gente tem visto muitos erros também. Alguns jogadores para isso. Sim. É um efeito colateral de algo que, de certa forma, a gente também nunca se atentou para a quantidade de bola rifada que batia, voltava, virava gol, porque a jogada se reinicia. A gente sempre, né? O Brasil, há muito tempo, imitou sistemas táticos e desenhos táticos da Europa. Por exemplo, quando a Roma foi campeã italiana em 2001 com o Capello, que jogava com 3-4, 1-2, o Totti fazia a ligação, era aquele time que tinha Antônio Carlos, Aldair e Zebiná, tinha Cafu na direita e Candelá que fechava por dentro do lado esquerdo, aí Totti, Batistuta e Del Vecchio ou Montella. O Celso Rotti, por exemplo, o Palmeiras na Libertadores 2001 jogava exatamente daquele jeito. E aí, nos anos 2000, uma quantidade enorme de times brasileiros fazia o terceiro zagueiro com um volante ruim. Era o volante que você colocava de terceiro zagueiro para marcar o atacante adversário de velocidade. Era uma imitação pobre, porque você imitava o desenho e não a ideia. Hoje, tem uma tentativa de copiar uma ideia de jogo, que é se você for pensar no Manchester City do Guardiola e do Liverpool do Klopp, são ideias diferentes, mas você vai buscar ideias parecidas. Às vezes você não tem o jogador para fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, o Roger é um herói para passar 1 ano e meio no Bahia. Ele não fracassou no Bahia, senão não tinha passado 1 ano e meio. O Roger fez um time que saía jogando com qualidade. Aí tomou o gol do Pedro da semana passada. Foi sair na pequena área e não conseguiu fazer. Por quê? Porque o Ter Stegen também, dizem que em alemão, o Stegen é susto. Tanto susto que ele oferece. Agora, você vai treinar e vai conseguir fazer. E hoje tem muita gente tentando fazer e trabalhando para fazer. Aproveitando que vocês levantaram essa bola, e o Guga também falou em relação ao Campeonato Brasileiro, com tantas mudanças, mas a gente vendo que os técnicos realmente querem, estão fazendo o melhor trabalho, estão fazendo o time jogar, queria que vocês avaliassem também o Ramon, até agora. Apesar desse resultado, até tem gente aqui na hashtag Troca de Passe falando, elogiando o Atlético Goianiense, que jogou muito bem. Até tem um que perguntou para o PVC aqui, ó. Luiz Paulo Carolini colocou: PVC, você concorda que o Atlético Goianiense entrou com mais vontade de vencer, ele colocou aspas, a partida do que o Vasco? E também, já emendando, queria que vocês falassem em relação ao Ramon. Eu não sei o que o Roger pensa, os amigos, você, Karine, mas assim, é mais ou menos o mesmo time do Valentim e do Abel. E é o time mais organizado dos últimos meses, anos aí do Vasco. São só 9 jogos. Ele assume em março e em junho ele coloca o time para andar. Mas tem o Cano também, né? Assim, nesse time. Tem. E é uma grande diferença, né? Grande diferença. O Max Lopes, por exemplo, era um cara muito bem quisto pela torcida. Com o Vanderlei, inclusive, também, né? O Luxemburgo passou
Foi uma parte final de trabalho bem razoável do Vanderlei, assim, sem susto, tirando o Vasco da parte de baixo da tabela, levando até o meio da tabela. Mas eu vejo... Eu vejo um time de futebol, Roger. Eu acho que a grande cartada do Ramon, e essa carta esteve nas mãos dos antecessores do Ramon, e ninguém teve coragem para jogá-la na mesa, foi adaptar o Ricardo como zagueiro central. Um canhoto jogar com o Castan. Dois canhotos, né? Todos os outros treinadores tiveram essa carta e ninguém acreditou nesse jogador para jogar como zagueiro central. E o torcedor sempre batia nessa tecla. E o Ramon, quando chegou, ele botou o Ricardo Graça e eles deram um jeito na zaga do Vasco. A zaga do Vasco era uma peneira. E eles tentavam fazer mudanças, modificações com outras peças e não funcionava. E o Ricardo Graça, que era o melhor zagueiro, junto com o Castan, ninguém apostava para jogar os dois juntos. E eu acho que a partir daí ele começa a ajeitar a cozinha, e aí ele dá mais liberdade para o Felipe Bastos, marcando do lado, não fazendo o Felipe Bastos, que é um jogador pesado, mais lento, ter que fazer coberturas nas laterais, fez ele jogar mais na parte central mesmo do campo, até dando liberdade para ele chegar na área adversária. Então ele foi consertando, foi simplificando, foi dando condição e confiança aos jogadores que ele achava que poderiam crescer e dando os espaços necessários aonde eles se sentiam mais confortáveis. E aí ele foi ajeitando o time. É um time que está na ponta da tabela e ninguém achava que o Vasco estaria nesse momento brigando nas primeiras colocações. Perdeu hoje, mas dentro daquilo que o Vasco já fez no Campeonato Brasileiro, eu acho que está dentro do que o torcedor acredita que o Vasco pode entregar. Para mim, exatamente isso. A primeira grande cartada foi o Ricardo Graça. E arrisco dizer que o torcedor nem esperava tanto assim do Vasco nessa retomada. Tinha expectativa de melhora, mas sim, talvez não de uma pontuação tão elevada. Só para complementar, é que o Ramon... O Roger fala, óbvio, porque é uma forma de citar que o Ramon assumindo a posição de técnico, é porque ele não chega, né? Ele estava lá. Eu acho que esse tipo de observação vem de quem está no dia a dia e vai interpretando e vai tendo conhecimento dos jogadores, a questão da confiança para aqueles que não tinham tantos minutos. Tem muita coisa, em tudo isso que o Roger falou, tem muita coisa da observação diária do Ramon como auxiliar permanente. E ele leva uma vantagem nesse sentido. Não é simples fazer esse time, hein? São 37 jogadores do elenco, 23 da base. Nossa. Quer dizer, um time que trabalha com salários atrasados, com muitos garotos e tendo que montar... Mas isso que o Rafa falou é importante, porque o fato de ele estar dentro, ele entende as características, os pontos fortes e os pontos fracos de alguns jogadores. A torcida odeia o Henrique, porque o Henrique vai e o Henrique não volta. Então o Henrique não vai. E, por outro lado, todo mundo sabe que o Pikachu, historicamente, desde o Paysandu, vai. Porque ele tem uma fúria para atacar. Então, o Pikachu vai. E o Henrique protege do lado oposto. Isso não significa um time pronto para brigar por vaga na Libertadores. Isso significa um começo de trabalho. Não gosto dessa história de ramonismo. O único ismo que eu gosto é jornalismo. Mas assim, o Ramon conhece o clube e conhece os pontos fortes e os pontos fracos de jogadores que a torcida gostava e de jogadores que a torcida odiava e continua desconfiando. Boa colocação. Agora vamos falar também do Cano. A gente está falando da importância do Ramon.